Tem contratação nova do departamento de futebol do São Paulo. Vamos falar sobre isso, vamos falar muito aí também sobre o investimento em Cotia, que tá uma polêmica braba, dando o que falar, e vamos falar sobre isso e várias outras notícias do Tricolor, belezinha? Tranquilão, meu parceiro? Então vamos embora para as notícias do São Paulo. Falta aí exatamente uma semana pro primeiro jogo aí, né, cara, dos dois jogos mais importantes do ano. O primeiro é daqui exatamente uma semana, na próxima quinta-feira, né? Falta exata uma semana para esse confronto contra a LDU, e temos notícia aqui sobre a logística do São Paulo, que vamos ter uma mudança em relação a algumas viagens que o São Paulo fez nessa Libertadores, tá? Tá aí, ó. Segundo o Globoesporte.com, o São Paulo mudou a sua logística de viagem ao Equador para minimizar os efeitos da altitude contra a LDU. Para o confronto, a delegação viajará apenas no dia 17, né, que é na quarta-feira, no dia que antecede aí o jogo, na véspera da partida. A ideia inicial é treinar na parte da manhã e viajar na sequência. Então, o São Paulo treina na quarta, no CT da Barra Funda, e à tarde aí o time viaja, tá bom? Em voo fretado, né, que é o voo fretado do São Paulo, tem parceria com a Sideral, como todo mundo já sabe aí. Contra o Atlético Nacional e contra o Alianza Lima, por exemplo, o São Paulo chegou a viajar aí com 2 dias de antecedência e realizou treinos no país do jogo. Então, São Paulo contra o Alianza Lima e contra o Atlético Nacional, que foi a última viagem aí da Libertadores, né? São Paulo viajou 2 dias antes, né, cara? Viajou 2 dias antes, e no dia que antecedia o jogo, o São Paulo treinou, né, em Lima contra o Alianza e treinou, né, lá na Colômbia contra o Atlético Nacional no dia anterior ao jogo, né? Mas isso não vai acontecer mais, pelo menos não contra a LDU, né? Vamos treinar na Barra Funda, depois viajam aí, tá bom? Quito, né, cara, tem aí 2.850 metros de altitude em relação ao nível do mar. Não é, né, uma das maiores altitudes que tem, mas já causa efeitos tanto no organismo dos jogadores quanto no aspectos da partida, como velocidade da bola, domínio, entre outras, né? Então, tipo assim, tem aí altitudes maiores do que essa, bem maiores até, né? Mas esse aqui, irmão, 2.850 metros já tem aí já os seus problemas, né? Velocidade da bola, a bola corre muito mais, né? Quando o jogador vai dominar a bola é diferente, né? A velocidade da bola, entendeu? Então, tipo assim, complicado, né, cara? Complicado aí. Eu não sei se posso falar que a altitude é o maior desafio do São Paulo, né? Mas, tipo assim, a gente conseguindo trazer empate lá da altitude, né? Não que vai ser fácil na volta aqui, não é isso. Mas, pô, se a gente consegue trazer empate da altitude, pô, a gente já dá um passo bem grande aí, né? Para conseguir se classificar jogando em casa, entendeu? Não tô falando que se empatar ela já vai passar no jogo de volta, não é isso. Né? Mas, evidentemente, você traz um empatezinho de lá, porra, já dá aí já uma, né, porra, a confiança vai dar para cima, já dá um passo importante aí para conseguir essa classificação para a semifinal, tá? Então tá aí, o São Paulo vai viajar, tá? Na quarta-feira que vem, tá? Um dia anterior ao jogo, tá? Foi uma mudança que o São Paulo fez em relação a outras viagens, né? Que antes viajava 2 dias antes, agora vai viajar aí, né, no dia que antecede a partida, tá bom? Tem um jogo contra o Botafogo ainda, é verdade, né? Mas não tem como já não pensar no jogo da LDU, que é o confronto mais importante aí do ano, né, da temporada aí do time do São Paulo. Bom, enfim, vamos mudar de assunto aqui agora, rapaziada. Estamos aí num momento complicado em relação à base por causa das doações que o São Paulo fez aí de vários jogadores da base. E ainda tem a questão do fundo para Cotia, né? Para ter investimento em Cotia. Né? Então, o assunto aí Cotia, venda de jogador de base, é o que está mais em alta aí no São Paulo. E nos próximos dias vamos ter a votação aí no Conselho Deliberativo do São Paulo para ver se vai ser aprovado ou não esse fundo para Cotia. Já foi para o Conselho Administrativo e foi aprovado, agora tem que passar pelo Conselho Deliberativo, né? Que os conselheiros ali vão aprovar ou não. O PVC, tá? Fez uma matéria aqui no UOL, né? Ele fez aqui a matéria no UOL, fazendo um comparativo ao fundo de investimento aí que a gente deve ter, né? Caso seja aprovado no Conselho, em comparativo às vendas que o São Paulo fez esse ano.
E olha só isso aqui, ó. São Paulo ganha mais com Meninos de Cotia do que o Marinacks investiria. A ideia de formar o fundo para Cotia, ou antes a sociedade com o empresário Evangelos Marinacks, para dinamizar o trabalho do centro de treinamento da base, tratava de algo em torno de 200 milhões de investimento, tá? Então, a ideia, né, pelo que a gente sabe, né, porque tem muita coisa que a gente não sabe, né, como não tem transparência, não tem comunicação, a gente não sabe de todos os detalhes, mas, a princípio, né, o investimento aí para Cotia é de 200 milhões de reais. 200 milhões de reais. Aí tu soma a venda do Lucas Ferreira, Matheus Alves, William Gomes, Henrique Carmo e Ângelo, né? Essas 5 vendas que o São Paulo fez esse ano só, né? Daí 220 milhões de reais, entendeu? A pergunta é, por que formar um fundo e dividir parte das receitas com os investidores, se o São Paulo é capaz de arrecadar esse valor somente com a venda das suas promessas? Cara, e tipo assim, olha que bizarro, 200 milhões de investimento na base, né? Para você ver o quanto isso é dinheiro de pinga. O São Paulo doou, tá? Doou 5 jogadores aí só esse ano. E essas 5 péssimas vendas já é maior do que o investimento que teria em Cotia, né? Que é 200 milhões de reais, né? 220 milhões de reais foram as 5 vendas e 200 milhões seria investimento. Tipo assim, a gente tá falando de 220 milhões em 5 jogadores que foram mal vendidos, né? O São Paulo vendeu esses jogadores aí minimamente por um valor, porra, decente, porra, seria muito maior, né? Então, tipo assim, olhando por essa lógica aqui dessa matéria que o PVC fez, não faz o menor sentido esse fundo de investimento para Cotia. Porra, vai o grego lá, outro empresário vai botar lá 200 milhões de investimento e, porra, aí a gente vai ter que, né, quando vender os jogadores, vai ter a porcentagem do São Paulo, a porcentagem do investidor, né, que deve ser o grego, né? Para que fazer esse tipo de investimento, esse tipo de parceria, sendo que só que as vendas do São Paulo já ultrapassa esse valor que ia ser investido em Cotia? Não faz o menor sentido, né? Tá cada vez mais claro que esse negócio aí de investimento em Cotia tá sendo um péssimo negócio, né? Tá sendo um péssimo negócio. Então, tipo assim, vamos ver o que vai acontecer. Tem muito conselheiro no São Paulo aí, tá? Que tá aí já se movimentando, né, para barrar aí esse fundo para Cotia, entendeu? E tipo assim, esse já é um assunto que a gente já tá falando desde o começo do ano, entendeu? E até aqui, com as informações que tem, me parece ser um negócio muito ruim. E também não surpreende porque 99,9% das coisas que essa diretoria faz é ruim pro clube, não é uma diretoria que faz mal pro clube. Então, tipo assim, complicado. O PVC fez essa matéria ontem, que repercutiu muito na matéria dele no UOL. Tipo assim, pô, tu vende 5 jogadores da base por dia de pinga e já é um valor maior do que o dinheiro do grego, 200 milhões. Tipo assim, não faz sentido, né? 200 milhões de investimento Cotia contra 220 milhões de jogador que vendeu só esse ano. Vendas mal feitas, né? Não foi grandes vendas, não foram vendas baratas, né? Então não faz o menor sentido isso aí, cara. Esse negócio aí tá muito estranho e se for realmente aí, né, dar uma porcentagem aí da base pro grego por 200 milhões de reais é um negócio sim ridículo, né? Vergonhoso aí, vergonhoso mesmo. Bom, meu parceiro, tem contratação aí no departamento de futebol do São Paulo. Se não contrata jogador para entrar em campo, né, cara? Tem gente aí chegando no departamento de futebol do São Paulo. Olha só, quem trouxe a informação foi o Caliel Dornelles, que cobre o Grêmio, tá? Lá no Sul. O São Paulo contratou o Gustavo Somávila, analista de desempenho que estava há 9 anos no Grêmio. Ele deixou o clube e acertou com o São Paulo. O profissional recebeu uma proposta oficial do São Paulo e decidiu aceitar o novo desafio. O Somávila integrava o setor no Grêmio desde 2016 e trabalhou com diferentes comissões técnicas no mapeamento de adversários e no suporte estratégico do time. O acerto ocorreu após uma indicação, tá, do diretor executivo Rui Costa, responsável pelo primeiro contato. O Somávila chega para atuar no setor de inteligência e análise de desempenho. Então tá aí Gustavo Somávila, né? São Paulo fez uma proposta para ele aceitou, estava 9 anos aí no Grêmio e agora vai chegar aí, né, no departamento de futebol do São Paulo. Vai ser no São Paulo aí, vai trabalhar no setor de inteligência e também no setor de análise de desempenho.
tá? Então, se não vem contratação para jogador, né? Contratação de jogador para jogar em campo, vem aí pro departamento aí de futebol do São Paulo, reforço aí para análise de desempenho do tricolor, né? Repetindo, quem trouxe a informação foi o Caliel Dornelles, que cobre aí é o Grêmio, né? O Rui Costa, né, que fez o primeiro contato para trazer o Samuel Ávila para São Paulo, o Rui Costa que trabalhou já no Grêmio, né? Então, provavelmente, eles se conheciam aí do Grêmio, né? E o Rui Costa foi lá e indicou ele aí para o São Paulo. O São Paulo fez a proposta, ele foi lá e aceitou, né? Foi lá, aceitou aí a proposta do São Paulo, né? Enfim, meu querido, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.